Pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque tem a situação de Yuri Alberto, que saiu no intervalo do jogo contra o Bahia, se queixando de dores. A gente vai falar sobre o problema crônico de Rodrigo Garro, afastado por um tempo para tratar a sua situação do joelho. E uma semana decisiva, hein? Pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Quando eu falo semana decisiva, vocês devem estar me achando louco, né? Porra, Chico, peraí. O time acabou de ganhar o Campeonato Paulista, aí você vai para uma semana aí que você tem a primeira rodada na Copa Sul-Americana e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como assim uma semana decisiva? Eu explico. Primeiro, são 2 jogos em casa, tá? Que o Corinthians tem. Quarta-feira contra o Huracan, Sul-Americana, 7 da noite. E no sábado, diante do Vasco da Gama, pela segunda rodada do Brasileirão. Vamos falar do Brasileiro, tá? Que o Corinthians pega o Vasco no sábado, depois de um jogo pela Sula. Ok, os 2 jogos em casa, você não tem uma logística, não tem uma viagem, isso já é interessante. O Corinthians vem de um empate fora de casa contra o Bahia utilizando reservas. Quando a gente imagina o Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro, porque eu imagino que o Corinthians faça uma campanha muito diferente da dos últimos anos e que consiga, claro, dependendo da gestão que faça nos outros torneios, chegar com força para disputar as primeiras posições durante quase toda a competição. Eu imagino que o Corinthians possa ser esse time. No segundo jogo, esse jogo em casa, quando você empata fora, você tem que confirmar dentro de casa. Vencer fora de casa é um ponto fora da curva para quem quer ser campeão. Eu entendo o contexto desse primeiro jogo diante do Bahia, que era difícil, primeiro porque o Bahia é bom time, segundo porque você tá com o cansaço da ressaca do título, cansaço de data FIFA de alguns jogadores, precisando poupar, tá com reservas, jogo em cima de jogo, eu entendo tudo isso. Então o empate foi um bom resultado sim, mas precisa confirmar em casa. Ainda mais contra o Vasco, que é uma equipe que não vai disputar a mesma coisa que o Corinthians. Então tem uma necessidade já de vitória no sábado. Porque não dá para você esperar para pontuar. Não dá para nem pensar com empate dentro das pretensões que o Corinthians tem na competição. Não dá para pensar em empatar. Tem que ganhar esse jogo do Vasco da Gama. Aí antes você tem a Sul-Americana. Aí você deve estar pensando, poxa, mas é só a primeira rodada. Não. A Sul-Americana é o seguinte, gente. Classifica apenas um. O segundo, ele até vai para um playoff junto com os terceiros melhores da Libertadores, né? Tem um cruzamento em 2 jogos para que ele chegue nas oitavas. Então, de forma direta para as oitavas de final, é só o primeiro da Copa Sul-Americana. Só que o Corinthians, os 2 últimos jogos do grupo, ele joga fora de casa. Então, o Corinthians precisa chegar lá já com uma situação bacana. Só que só passa um, tá? Então, ele precisa confirmar, especialmente nos jogos que tem em casa, diante do seu torcedor. Então, é uma decisão, gente. Já é uma final nessa quarta-feira diante do Huracan. Precisa ganhar para começar a ter uma vida um pouco mais tranquila. E é por isso que, né, essa vida do Corinthians não é fácil. Você já tem uma necessidade de vitória em 2 jogos, um na quarta, outro no sábado. É maluquice, eu sei disso, mas é a vida. É o Corinthians, é a cobrança, é a exigência, é o sarrafo alto, não tem jeito. O resultado agora, ele se impõe. E aí, a gente está tentando projetar uma escalação aí para quarta-feira. Eu, nessa terça-feira, faço mais um vídeo aí para vocês, para atualizar vocês aí de uma prévia aí do que deve ser esse time diante do Huracan, mas já tem algumas novidades, como, por exemplo, o Yuri Alberto, que foi o único titular que foi para Salvador, né, para começar o jogo, até acho que de uma forma indevida, na minha opinião. Descansa o Yuri é fominha. O médico tem que chegar para ele e falar assim, irmão, para um pouquinho. Né? É o cara que mais joga, eu sei que ele quer fazer gols, ele quer ser artilheiro e tal. Já preservou todo o time, mas ele foi. Se queixou de dores no ombro, aquela coisa toda, saiu no intervalo, mas pelas informações nessa segunda-feira, não preocupa, já treinou normalmente, porque o Yuri é um cavalo, né, cara? Ele dificilmente sente alguma coisa. Ele, quando sente, às vezes joga com dor no ombro, eu sei disso. Mas às vezes os caras têm que dar uma chegada nele. Irmão, esse jogo não vai. Enfim, ele foi, sentiu dores, já tá recuperado, tá tudo certo, então o Yuri Alberto deve jogar nessa quarta-feira diante do Huracan. Agora, Rodrigo Garro me preocupa.
e preocupa o Corinthians. Não é novidade para ninguém que o Garro está jogando no sacrifício, até por isso o desempenho dele em 2025 não é dos melhores. É claro que você não pode abrir mão de um jogador como ele, por isso ele jogou o derby, e revelou o Emiliano Dias na entrevista coletiva pós-jogo, um relato muito forte, né, cara? De que o Garro ele sai mais cedo do treinamento na véspera, com dores no joelho, não consegue caminhar, segundo o Emiliano, ele não conseguia caminhar. Eles prepararam uma outra equipe, chegou no dia do jogo, no dia seguinte, o Garro mandou uma mensagem pro Emiliano e disse: eu vou jogar, nem que seja o último jogo da minha carreira. Porra, cara, isso é emocionante até, isso é fortíssimo de um cara que estava muito envolvido. Era uma final contra o maior rival, um jogo importante pro clube, e o cara fala isso pro técnico, o técnico disse o seguinte: cara, como é que eu não vou botar esse cara no jogo? O cara que me diz isso, eu jogo nem que seja o último jogo da minha carreira. Pá! Pô, isso pega, hein? Tá maluco. E aí, o Garro joga, só que a maneira como ele joga, cara, ele deu uma entrevista pra ESPN, que eu até peguei umas aspas aqui, que inclusive, nessa entrevista, ele revela que vai parar. Ele vai ficar afastado para finalmente tratar essa lesão, essas dores, esse problema crônico que ele tem no joelho, que se arrasta desde o ano passado. Não será feita nenhuma cirurgia, mas isso pode demandar até um tempo maior, né, de recuperação. Eu só acho que o Corinthians realmente tem que resolver essa situação, seja num procedimento cirúrgico ou não, mas que resolva, para que o Garro pare de sofrer e para que ele esteja a pleno, nem que ele pare por 1, 2 meses, não sei, para retornar e enfim, né, esteja 100% para poder entregar o futebol que a gente conhece. Olha o que ele disse: parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo, não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Muita infiltração, cara. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa, tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente, estou muito motivado com o que a gente tem por jogar. Afirmou o Garro para ESPN. Sobre a final, olha o que ele disse, gente. Coloquei anestesia para jogar, não foi nem infiltração, anti-inflamatório. Ele teve que anestesiar o joelho. Olha que loucura. Senão eu não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco que poderia acontecer, sentir muita dor e ter que suportar. Durante o jogo, eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo. Uma final, o derby, é algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar do jeito que for. Que loucura. Ele estava realmente muito afim, jogou anestesiado e realmente tem que resolver. Eu sei que tem decisão aí, falei, né? Decisão na quarta, decisão no sábado. Se ele não parar agora, pode até agravar o problema, né? Se tornar algo muito mais sério. Então, Garro, cuida desse joelho aí. É um cara importante. O Coronado já está recuperado. A gente sabe que o Garro é um cara muito mais dinâmico, influente no time do que o Coronado, mas o Coronado também teve bons jogos no Paulista. Ano passado teve ótimos jogos na Copa Sul-Americana, quando ele teve uma sequência. Inclusive o Ranielli, né, nessa entrevista que ele nos deu, o Hugo Souza fala a mesma coisa. Eles dizem que tecnicamente o Coronado é melhor do que o Garro, inclusive, tecnicamente falando. Mas o Garro é um cara da dinâmica, é um cara que se movimenta mais e tal. O Coronado não. O Coronado, em termos de qualidade técnica, todos eles falam, os jogadores do Corinthians. É bizarro o que ele faz nos treinos, a capacidade de jogo que ele tem. Então, se ele tiver uma sequência, daqui a pouco ele pode ser um substituto para o Garro, até o Garro resolver esse problema aí. Que bom que o Corinthians tem um meia como o Igor Coronado. Vamos ver se o Coronado entra no jogo ou se ele mantém aquele modelo, né, do primeiro jogo da final, por exemplo, o Memphis por dentro, com o Romero e o Yuri. Não sei. Vamos ver o que reserva aí a escalação do Ramon e do Emiliano Dias. Mas enfim, curioso aí, né? Que a gente vai ter que ver o Garro fora por um tempo. Coronado pode ganhar chance, se não o Memphis por ali. O Thales também faz essa função. Enfim, a escalação a gente vai saber um pouco mais próximo do jogo, mas é um jogo importante em que o Corinthians precisa já confirmar a sua primeira vitória. Queria falar para vocês o seguinte, fazer uma pergunta para vocês, tá? Corintianos de todo o Brasil. Depois do título paulista, até
onde o Corinthians pode chegar? Fala para mim, você acredita em mais um título esse ano? Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Cara, eu tô muito feliz com o título em cima do Palmeiras no Paulista, mas eu sonho com mais, eu acredito que dá para ganhar mais. Só que é o seguinte, tem uma opinião que eu sempre dou aqui no canal, que mata-mata, Copas, sempre você vai ter chance de ser campeão, até com um time horrível. E eu uso, o maior exemplo que eu uso sempre esse exemplo, é que o Palmeiras, no ano em que foi rebaixado, foi campeão da Copa do Brasil. Você vê que uma Copa pode tudo. O ano que ele é rebaixado no Brasileiro, ele é campeão na Copa do Brasil. Ele é campeão da Copa do Brasil. Então, a Copa sempre dá para ganhar, tá? E o Brasileiro, pô, que grandes times tem hoje no Brasileiro? Não dá para brigar também? Sim ou não? Agora, vamos lá. Para eu cravar que o Corinthians pode lutar pelo título brasileiro, porque Copa dá para chegar. Talvez não dê para ganhar, mas dá para chegar. Agora, vai brigar pelo título brasileiro? Para eu cravar isso daí, cara, na verdade eu não posso cravar. Por quê? Porque lembra quando vai servir pelo que eu falei em relação ao rebaixamento ano passado? Eu falei, gente, a janela do meio do ano vai dizer se nós vamos cair ou não. Lembra que eu falei? E a janela mostrou que a gente não ia cair. A janela do meio do ano é o que vai mostrar se o Corinthians pode ser campeão brasileiro ou não. Aí eu venho aqui hoje, finalzinho de março está acabando, abril é o mês do meu aniversário, da Rebeca, vocês podem já mandar os presentes. Março está terminando, aí eu vou aqui e cravo que o Corinthians vai brigar pelo título brasileiro. Mas aí chega no meio do ano, vende o Yuri, chega no meio do ano, o Memphis sai, chega no meio do ano, o Ancelotti vai embora. Sim, exemplos, né? Não tô falando que vai acontecer. Aí não vai ser campeão assim. Tá? Então não dá para cravar. Para a gente fazer uma análise de onde o Corinthians pode chegar, nós vamos ter que esperar o meio do ano. Porque a janela de meio do ano do Corinthians costuma ser bastante movimentada, hein? Tá? Bastante movimentada. Entendeu? Mas aí eu quero dizer uma coisa. Para a gente ganhar mais títulos esse ano, precisamos de reforço. Vamos lá. Goleiro. Eu acho que só tem que mudar. Eu acho que só tem que mudar a ordem dos reservas. Acertar o goleiro reserva. Não pode ser o Donelli. Lateral, Mateuzinho. Ou vai pegar o Fagner de volta no que vem, ou vai ter que contratar alguém para ser reserva do Mateuzinho. Não tem. Então precisa de um lateral direito. Zagueiros. A gente tem o Gustavo Henrique. E aí o tempo foi rei de novo e provou que Samir Carvalho tinha razão. O cafezinho tinha razão de novo. Eu sempre falei que o Gustavo Henrique era o nosso melhor zagueiro. E hoje, muita gente já está seguindo essa linha comigo. Entendeu? Muita gente hoje já começa a reconhecer que o Gustavo Henrique é o nosso melhor zagueiro. O zagueiro mais seguro que tem. Ele fez um campeonato paulista brilhante. Só que o ministro da Educação, graças a Deus, não era titular, senão a gente não era campeão brasileiro, ia ter uma faixa ainda lá, ridícula. Ou campeão paulista, ainda ia ter uma faixa lá. O Tchoca também, não sei se tem condição. O André Ramalho, eu acho que dá para ser um jogador de elenco. Esse dá, eu gosto dele. Então a gente precisa de zagueiro. Então nós precisamos de um lateral direito e de um zagueiro. Na lateral esquerda eu não mexeria. Acho que o Bidu é um bom reserva para o Ancelotti. Na volância, a gente já está bem servido. Porque o Ranieri começou a jogar bola. Eu sempre falei para vocês, o Ranieri é fantástico, é um belo marcador, conhece da posição, morde, marca bem, sabe sair jogando. Eu sempre falei isso para vocês, mas vocês não. Ficaram pegando no pé do Ranieri. O Ranieri é isso, o Ranieri é aquilo, o Ranieri é isso. E eu sempre apaziguador aqui nesse canal, sempre procurando falar, né, o melhor que tem ali, né, o melhor fundamento, a melhor característica. Eu sempre preocupado com isso, tá? Eu sempre preocupado com isso em relação aos jogadores, né? Enfim. É assim, é que eu tenho que fazer minha culpa, né? Porque o Ranieri, a gente bateu tanto nele, né, velho? E ele terminou o campeonato jogando muito bem, né? Ele encaixou bem, né, com os outros dois volantes.
Então a gente está bem servido com o Ranieri, com o Carride e com o Martins. Depois para a reserva tem o Maicon, Alex Santana, Charles, Rian e tem o Bidon, que é um belo reserva, hein? Então acho que é bobeira gastar dinheiro com volante agora, é bobeira. Meias a gente tem o Coronado e o Garro. Né? Se juntar os dois no laboratório, bicho, meu irmão, se colocar o... Já assistiu o Soldado Universal, lá com o Van Damme? Se colocar os dois numa cadeira, ligar lá, fazer um cara só, bom, vai ser o melhor jogador do mundo, da história. O Coronado, você pega a genética de cada um, juntar os dois, bum, sai um camisa 18, né? Sai um camisa 87, né? O 8 com o 7. O 7-7. Então, eu acho que se os dois estiverem bem, tá? Se os dois estiverem bem, não precisa. O Corinthians precisa, na verdade, contratar 2 atacantes. E 2 atacantes. Um que sabe fazer gols e um outro veloz. Mas o veloz é prioridade. O do drible. Eu não tô falando para trazer um craque. Se quiser trazer um craque, melhor ainda. Mas tipo trazer um Michael da vida. Não precisa ser o Michael. Nem vai conseguir, né? Mas um jogador com essa característica. O Keno na melhor fase. O Keno na melhor fase, que não é fantástico, mas é muito eficiente. O Corinthians não tem o do drible, do 1 contra 1, que vai pro fundo. O Corinthians não tem esse jogador no elenco. Então o Corinthians, resumindo, precisa de um lateral direito, um zagueiro no mínimo, 2 atacantes, 4 reforços. 4 reforços tá bom. Entendeu? 4 reforços. Tá? Eu acho que com 4 reforços, a gente teria a chance de brigar pelo título brasileiro. O Thales ficando, lógico, 4 reforços, né? Imaginando que ninguém vai sair. Ponta. Fala, corintiana da gente fina do canal. Bora continuar essas informações do Corinthians. O corintiano não tem muito sossego não, né? Eu passei por essa matéria, falei, bom, vou compartilhar ela com o pessoal do canal pra gente falar um pouquinho desse assunto. Eu já falei bastante desse assunto aqui no canal. A gente vem vivendo uma fase boa agora dentro de campo do Corinthians. Acredito que desde o meados ali de outubro do ano passado, quando o time encaixou, já estava ali com as suas 3, 4 vitórias em sequência e a gente via que o Corinthians ia sair daquela situação que tinha se colocado no começo do ano. E agora com um maravilhoso título paulista também. Mas fora de campo a bagunça continua, né? A gente não consegue entender como que a parte do conselho do Corinthians nunca colocou à prova as outras gestões, nunca fez esses questionamentos com as outras gestões, que a gente sabe que claramente, é claro para todo mundo, né, que coisas estranhas aconteceram ali e a gente nunca teve uma efusividade tão grande do conselho deliberativo do Corinthians contra as outras gestões, mas no caso do Augusto Melo, ele tá vivendo bem essa questão que eu falei que vida de corintiano não é fácil, e ele tá vivendo muito bem isso, em um momento muito bom dentro de campo, mas ele sofre várias questões fora de campo que podem levar aí ao impeachment dele, que eu também não consigo entender, ainda mais agora, sabendo de toda a condição que o Corinthians está fora de campo e da direção que ele vem fazendo, que pelo menos parece, pelo que a gente tem visto, que a gente tem acesso, está sendo feito de uma forma legal, tem os seus erros e tem os seus acertos, mas eu acho que foram mais acertos do que erros, apesar de erros graves também cometidos, a gente não pode deixar de falar, mas não é um intuito do final desse vídeo para falar disso, e sim de falar dessa matéria para vocês, desse impeachment que pode sair, que como eu falei, eu não consigo entender, porque caso ele seja impeachmentado e fique os 90 dias fora, depois os sócios vão recolocar ele de novo no poder, então eu não sei para que tirar ele, sabendo que depois ele vai voltar. Essa força que o Conselho Deliberativo tem nessa decisão, eles sabem que é uma força meio que não muito consistente, porque de certa forma eles mesmo conseguindo fazer o que parece que eles querem fazer, que é destituir o Augusto do cargo no primeiro momento, depois ele vai acabar voltando. Bom,
Abril promete ser um mês decisivo para a situação de Augusto Melo na presidência do Corinthians, isso porque neste mês o Conselho de Orientação, o CORE, o Conselho Deliberativo do Timão, irão analisar o balanço financeiro do primeiro ano de mandato de Augusto Melo e já se sabe nos bastidores que os números não serão positivos e isso pode prejudicar o mandatário no processo de impeachment. Afinal, as contas devem apresentar déficit e aumento de endividamento do clube. Assim, caso os órgãos recusem os documentos, o mandatário pode sofrer um novo pedido de impeachment. Contudo, mais do que as cotas, o presidente também deve sofrer pressão por outros temas do clube. Então a gente vê aí uma situação onde o presidente já está sofrendo um pedido de impeachment, que está com uma votação a ser agendada. E agora, nesse mês, vem aí as contas do ano passado, vai se ver o que foi positivo e o que foi negativo, e as informações dão conta que os valores vão aumentar, o que a gente até compreende, porque o time teve que se reforçar. Acho que o prejuízo seria muito maior se o time tivesse sido rebaixado para a Série B, mas enfim, é capaz aí do Augusto não ter as contas aprovadas, o que seria aí um outro chute nas costas de todo o corintiano, porque é aquilo, né? E as outras contas dos outros presidentes, do Andrés, do Duílio, do Gobi, enfim, de muita gente que passou lá nos últimos anos e não tiveram a mesma situação. Então, se isso acontecer, vai ser, no mínimo, inusitado. Afinal, o Corinthians ainda segue sendo investigado por conta da intermediação do contrato da patrocinadora Master Antiga, vocês sabem da situação toda, e a expectativa é de que nas próximas semanas o presidente seja chamado a prestar depoimento. Além disso, Augusto Melo viu uma pressão crescer no combate ao cambismo, não apenas dos conselheiros, mas também de sócios e torcedores do clube. Isso daí foi uma situação também que acabou pegando nos últimos dias. Em meio a tantos problemas, Augusto Melo ganhou um aliado, o Campeonato Paulista. O Timão levantou o estadual no último final de semana e ao bater o rival Palmeiras na grande decisão. Após a conquista, o mandatário falou sobre a situação do clube. Isso aqui é o resultado da política. Eu não procuro, abre aspas aqui pro Augusto Melo, tá? Isso aqui é o resultado da política. Eu não procuro pensar em política, procuro pensar no Corinthians, porque sou corintiano. E a partir do momento que eu me candidatei a presidente do Corinthians, eu fui eleito e me dedico 100%. E o resultado está aí, o elenco maravilhoso, com uma equipe unida, um grupo de staff por trás fantástico. Vocês conheciam o CT antes, vai conhecer o CT hoje, a estrutura, a profissionalização que a gente está cada vez mais estruturando. Isso os próximos jogadores e os próximos funcionários também vão falar. Então o Augusto Melo está se defendendo, né? Vai usar o título paulista aí como uma arma de defesa para essa questão toda envolvendo o impeachment dele. Mas é chato, né, galera? É muito chato. Eu espero que esse negócio termine logo e que a gente não precise mais ficar falando desse assunto aqui no canal e que o Corinthians consiga seguir aí com os próximos passos sem ter essa dor de cabeça no meio do caminho. Beleza, galera? Essas as informações, a matéria fica aí para vocês também, quem quiser dar uma lida depois. E mais tarde a gente volta com mais informação do Corinthians. Valeu e vai Corinthians!